Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo para vocês mais um tutorial do Made Knight. Hoje vamos falar sobre as habilidades da Arythia, essa bruxa, esta maga deste excelente jogo que trabalha muito manipulando as manas para lançar magias. Então vamos explicar sobre as suas cartas, sobre as suas skills e como a melhor forma de utilizar esse personagem a seu favor. Quer conferir esse tutorial? Vem com a gente! Vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Vem Pra Joga, trazendo mais um tutorial, mais dicas de Made Knight para você. Hoje falando um pouquinho sobre um dos heróis favoritos de quem gosta de jogar com magia, que é a nossa querida Arythia. A Arythia, que é uma bruxa, né? Ela tem os poderes mais relacionados com o uso de mana. Então quem gosta desse personagem com certeza é aquela pessoa que gosta de acumular magias durante o jogo, utilizar mana e que também é um pouquinho displicente, joga um pouquinho na ofensiva levando ferimentos e utilizando os ferimentos a seu favor. Então podemos classificar a Arythia como uma personagem que manipula mana, tem o uso elemental de cartas de fogo, pois a maioria das suas skills e a sua carta principal ela está relacionada com esse elemento. Manipula muito bem os ferimentos que recebe durante o jogo e consegue então dessa forma otimizar os seus ataques. Então vamos começar aqui mostrando o que a Arythia oferece. Então, como todos os personagens, tem um deck com 16 cartas, onde 14 são cartas parecidas com as dos outros heróis, porém, cada personagem tem suas duas cartas especiais que substituem outras cartas básicas do jogo. No caso da Arythia, ela tem aqui a carta Versatilidade, que é uma carta que dá ataque 2, bloqueio 2 ou ataque à distância 1. Então, essa carta ela é muito boa nas suas habilidades básicas, pois ela pode utilizar ela juntamente com uma carta, por exemplo, de agilidade, com uma mana branca, e dessa forma já de cara dar um ataque à distância 4. Ataque à distância 4, que é um ataque muito bom contra a maioria dos inimigos, principalmente no início do jogo, contra inimigos irracíveis que ficam ali permeando o nosso campo ali de batalha, né? O nosso tabuleiro. Então, essa carta por si só, ela já é muito boa inicialmente. Se utilizarmos então o poder avançado dela, ela é surpreendente. Ela começa com ataque 4, como a maioria das cartas de ataque dos personagens, mas ela dá um bloqueio 4 ou ela dá um ataque elemental de fogo 3, que no início da partida é bem difícil a gente ter cartas desse porte. Então só essa carta de ataque de fogo 3 já consegue derrotar inimigos, por exemplo, que tem resistência a dano físico. Então, por exemplo, esses magos aqui, ó. Todos esses personagens aqui, que eu deixei separadinho, tem resistência a ataque físico ou resistência mesmo a gelo, que com essa carta eles poderiam furar, se não toda a resistência, a parte dessa resistência. Então, por exemplo, num assalto ali ao terreno contra um inimigo irracível, contra esse inimigo irracível aqui, ó. Ela não precisaria nem bloquear os 4 de dano dele aqui com brutal, que no caso aqui no início ela já daria 2 de sangue mais 2 na mão, já daria 4. Ela já faz aqui, ó, o ataque 3 de fogo e conseguiria eliminar esse inimigo, certo? Então só precisaria bloquear e depois era só sentar o pau nele
com esse ataque de fogo que passaria por este bloqueio, ok? Mesma coisa aqui, ó, essas fadinhas aqui da Tesla, onde elas têm armadura 1 ou 2 com resistência a gelo, porém o ataque físico também passaria, e com esse ataque de fogo elas conseguiriam passar por essa armadura aqui, mesmo porque ela tem também no modo solo, ela ainda teria esta habilidade aqui que daria 3 de armadura. Então passaria com facilidade por esse inimigo. E outros inimigos mais fortes que eu tenho aqui, mostrando para vocês, onde pelo menos furaria, né? Então ficaria só 2 de armadura para bloquear. Aqui, ó, só ficaria 1 de armadura, pois ela tiraria 3 desse inimigo. Aqui também, ó, só ficaria 3 para passar. Aqui ficaria 1, e olha que esse inimigo é bem forte, né? Você vê, ó, um bloqueio aqui de fogo 3 é o suficiente para bloquear a paralisia, que é um inimigo bem difícil. Então esses inimigos que dão paralisia, ó, enfrentando esse inimigo na cidade, ó, seria excelente poder fazer um bloqueio. Se bem que esse inimigo aqui tem agilidade, tá? Então não esquecer sempre de olhar as habilidades. Então, a priori é isso. A carta dela é muito boa, só por ter o elemento tanto no ataque de fogo quanto no bloqueio de fogo. Além disso, ela também poderia dar um ataque à distância 3. Então, se o inimigo não tivesse fortificado, ela conseguiria dar um ataque de 3 no início do jogo. Combinado novamente com agilidade e uma outra mana de cristal branco, por exemplo, ó, ela já daria um ataque à distância 6, gente, que é muita coisa, né? Ataque à distância 6 é um excelente ataque. Por exemplo, neste caso aqui, ó, entrando numa cidade, eu mataria este soldado aqui. Ele tem aqui ataque de fogo, mas olha aqui, ó, ele tem 6 com resistência a gelo. Então, com esses 2 ataques aqui, eu não precisaria nem bloquear, né? Se eu tivesse ali como enfrentando eles sem ter a fortificação, logicamente, tá? Isso aí a gente pensando assim no campo livre ou com alguma habilidade que tira fortificação, uma carta de magia, por exemplo, tá? Então, voltando aqui, no simples ela tem ataque e bloqueio 2 e ataque à distância 1. No avançado, utilizando mana, ela teria ataque 4, bloqueio 4, ou ataque de fogo 3 ou bloqueio de fogo 3, ou ataque à distância 3, e ainda teria ataque de cerco 2. Mas é bem interessante essa carta aqui, que tem uma certa versatilidade, que é o mesmo nome da carta que ela substitui, tá? Que é a versatilidade, que é aquela carta que a gente acaba fazendo, utilizando ela, descartando uma outra carta junto, beleza? Então a Aritia tem uma carta muito boa de ataque, essa cartinha vermelha. A outra carta dela é uma carta de manipulação de mana, se chama Dominação de Mana. Então no turno, você pode usar um dado ou uma mana extra da fonte. Se o dado for preto, use-o para produzir uma mana de qualquer cor. Então olha que legal isso aqui. Então, se eu tenho lá esta carta, vamos supor nesse caso aqui que eu quero utilizar essas 2 cartas, eu posso utilizar um dado vermelho e um dado branco aqui, só com a parte de cima. E se o dado for preto que eu tenho lá, eu utilizo como qualquer cor naquela minha carta. Então, o poder dela de habilidade mais simples já dá tudo isso. Se ela for utilizada na parte mais avançada da carta, ela diz o seguinte: pegue 2 dados de mana lá da fonte e mude para qualquer cor. Então poderia pegar aqui, por exemplo, o vermelho, que eu queria o branco. Ganhe um marcador de mana para cada uma dessas cores. Então eu pegaria uma mana vermelha e uma mana branca e poderia utilizar nas minhas cartas. Lembrando que neste caso aqui eu não rerolo esses 2 dados. Então, além de eu mudar a mana a meu favor, eu não deixo que os meus amigos ali que estão competindo de forma semi-cooperativa, né? Apesar de ser um jogo cooperativo na maioria das suas missões, todos nós estamos correndo pelos pontos finais. Então eu não deixo ali talvez a mana que eles precisem, que o próximo jogador precise na outra rodada, fazendo essa manipulação. Então uma carta muito boa, ela também substitui uma carta básica que tem um efeito muito parecido de utilizar 2 dados ou utilizar
um dado e pegando 2 manas, porém eu tenho que rerolar aqueles dados. Tá? Então essas aqui são as cartas avançadas da Aritia. Outra coisa que a Aritia faz, galera, é que ela tem skills muito poderosas, tá? Então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre as skills básicas dela. Então a primeira skill aqui, ó, que eu tenho é o Caminhos Sombrios, tá? Onde de dia eu posso fazer um movimento por turno a mais ou 2 movimentos por turno a mais à noite. Então esse tokenzinho aqui de skill que ela tem, de habilidade especial que ela ganha quando ela vai adquirindo fama, ele é muito bom porque muitas vezes aquele terreno que eu tenho que dar 5, como um deserto de dia, ele já vai custar 4, ou uma floresta à noite que custa 5, já vai custar 3, né? Então ela é muito boa por causa disso, e o melhor, ela funciona em vários turnos. Então se naquela rodada eu faço 5, 6 turnos, eu posso utilizar essa skill aqui várias vezes para me movimentar, deixando com que eu ganhe um campo muito maior de avanço do que os outros jogadores, ou quando eu estou lutando contra o Volker, que eu preciso chegar na cidade antes dele, ou impedir que ele chegue no portal. Então é uma habilidade que parece ser bem simples, mas ela é muito boa mesmo, tá? A outra habilidade que ela tem aqui, muito parecida ali no seu efeito, só que em vez de movimento é de influência, é a Negociação Sombria, onde ela tem aqui 2 a mais de influência durante o dia e 3 a mais de influência durante a noite. Lembrando que ela pode até ser mais ousada, invadindo mosteiros, invadindo vilas para conseguir cartas ou conseguir mais magias lá nos mosteiros, né? E dessa forma ela vai perder reputação. Porém, essa skill aqui compensa essa reputação que ela acaba perdendo ao ser um pouco má, digamos assim, né? Jogando de forma criminosa. Então, às vezes, eu preciso me preocupar menos em ganhar reputação, porque além das cartas que vão me dar ali poder de influência, eu tenho essa skill que eu posso usar várias vezes durante uma rodada. Tá? Então, é bem interessante por conta disso. Ou mesmo fazer uma cura, tá? Já que eu também posso ser mais negligente, posso ser mais ousado, tentando levar o dano em vez de bloquear e só fazendo ataques aí para poder dar um ataque mais forte, otimizar minhas cartas nos ataques. Em relação a skills de ataque que ela acaba tendo disponível para nossa escolha, esse ataque mais 2 aqui, que é muito parecido com o de outros personagens, como por exemplo o Torvak, que no caso dele aqui é ataque físico e de gelo, no caso dela é ataque físico e de fogo, né? Então ela dá um ataque mais 2. Então além daquele meu ataque da minha carta, que eu posso dar aqui um ataque 2, por exemplo, um ataque 4, com essa skill aqui, ó, ataque de fogo, por exemplo, 3, mais essa skill aqui, meu ataque de fogo vai para 5. Olha que beleza, né? Um ataque de fogo 5 acaba passando por vários inimigos, onde lá inicialmente eles não passam muito de 6 de armadura. Então é uma skill bem forte e que também pode ser utilizada várias vezes no mesmo turno, na mesma rodada, desculpa. Ela pode ser utilizada ao longo dos turnos. Então eu posso fazer 5 ataques a mais ali utilizando aquela skill. Aqui eu tenho uma skill de ataque de cerco. Não é um ataque de cerco, pois na maioria das vezes os locais são fortificados, mas ele dá aqui um ataque de cerco tanto para fogo quanto para físico. Ele é interessante, principalmente se eu unir com essa carta dela, que dá ataque de cerco 2, então vira ataque de cerco 3. Então seria interessante assim, outros inimigos que possam não ter resistência estejam ali, são fracos no início do jogo, os irracíveis, por exemplo. A próxima skill que eu tenho aqui, ela é muito boa, pois ela deixa eu uma gama maior de escolha de manas disponíveis para mim no tabuleiro, no caso dos dados, principalmente. Então, ou dos meus cristais, também posso utilizar da mesma forma. Essa skill aqui, ela faz o seguinte, ela chama polarização. Então eu posso substituir aqui, ó, posso pegar esse dado vermelho aqui e utilizar como se ele fosse um dado azul. Ou pegar um dado azul e utilizar como se fosse vermelho.
ou utilizar um dado branco como verde ou um verde como branco, tá? E um dado dourado como preto e um dado preto como dourado, principalmente porque, como eu falei, ela usa muito magia e ela vai precisar de mana preta, que é bem difícil de conseguir durante a partida. Então essa skill de polarização ela é bem interessante por conta disso, tá, pessoal? Ela fazer a manipulação das manas. Além disso, ela tem aqui uma outra skill que dá mana e cristal vermelho, como o forte dela é o elemento que utiliza mana vermelha, então ele dá um cristal vermelho naquela rodada. Note que ela tem uma setinha que ela vai virar, e você vai ainda poder escolher mais uma mana vermelha ou uma mana preta, que, como eu disse, é mais difícil de conseguir. Então olha só que interessante, só com essa skill aqui eu consigo, por exemplo, utilizar uma magia vermelha. Por quê? Ela vai me dar um cristalzinho vermelho e mais uma mana preta que eu consegui aqui, ó. Certo? E aí eu posso utilizar a parte de baixo dessa carta. Então olha só que legal. A magia ela é muito boa quando a gente utiliza a parte de cima, mas a parte de baixo é surpreendente quando a gente utiliza, porque é um ataque muito mais forte. Então olha aqui, onda flamejante, faz ataque de fogo 5 ou bloqueio de fogo 7. Esse ataque ou bloqueio é aumentado em 2 para cada ficha de inimigo que você estiver enfrentando. Então se estiver enfrentando vários inimigos, ela fica excepcional, né? Então é um poder bem forte. Aliás, todas as magias, quando utilizadas a parte de baixo, por exemplo, essa aqui, ó, joga esse efeito na fase de ataque do combate e destrui o inimigo alvo automaticamente. Os demais inimigos recebem armadura -1. Ou seja, entrei lá na cidade, tá? Vou enfrentar esse, peguei aleatório, tá? Tô pegando aleatório aqui, ó. Joga esse efeito na fase de ataque e destrui o inimigo alvo. Então simplesmente vou pegar esse que é o mais difícil e matei. E aí eu vou reduzir a armadura deles, ó. Esse vai para armadura 5 e esse vai para armadura 4. Então olha que interessante utilizar o poder mais forte das cartas de magia só tendo essa skill aqui, que já é excelente para as cartas de magia vermelha, que usam o token vermelho e o preto. Tá? Lembrando que a gente só usa o token preto à noite, tá, gente? Então é bem importante falar isso, que às vezes o pessoal esquece. Outra que dá mana pra gente é essa skill aqui, onde eu posso virar ela para pegar 2 cartas aqui do meu deck, aumentar a minha mão, e além disso, se eu tiver menos fama, eu ganho uma mana a mais, tá? Então essa aqui, que é a skill chamada, deixa eu ver aqui o nome dela, motivação, tá? Então essa aqui era a magia de fogo sombria, essa é a motivação. Então motivação aumenta ali minha mão, que às vezes é interessante para fazer uma abordagem, invadir algum local, principalmente as torres de mago, tá, galera? Se ela é um herói que utiliza magia, foca na torre de mago, foca em locais onde eu posso adquirir magias ou comprar magias, tá? É bem interessante utilizar isso. Bom, a próxima skill aqui, que é uma skill bem interessante para quem adquire muito sangue na mão. Então olha aqui, ó, poder da dor, tá? Uma vez por turno, então eu posso jogar ali todo turno, essa aqui durante aquela rodada, um sangue eu posso virar que vai me dar um poder qualquer 2 vezes, ou 2 de influência, ou 2 de movimento, ou 2 de ataque, ou 2 de bloqueio, né? Então o sangue acaba virando uma carta comum virada de lado. Então eu posso pegar lá minha carta, sei lá, minha carta de movimento aqui, ó, e eu quero influência, né? Então eu posso virar ela de lado. Posso pegar aqui, ó, um sangue aqui, ó, virar de lado para me dar mais 2 de influência. Então olha só que interessante esse combinho aqui. Eu tô lá à noite querendo recrutar uma unidade. Só aqui eu tenho 5 de influência à noite, só com essas 2 skills, fora uma outra carta de influência que eu possa ter para ampliar e comprar aquela unidade mais cara, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 mais 4, já são 9 de influência, é muita coisa, tá, pessoal? Então, é interessante o uso dessa skill aqui, com a carta de sangue virada para baixo,
pois a carta de sangue ali eu não preciso me preocupar tanto em descartar elas, pois elas na mão vão valer alguma coisa, tá bom? Outra que eu tenho aqui que utiliza sangue é a invocação. Então essa skill invocação aqui, eu vou fazer o seguinte: uma vez por turno eu vou descartar uma carta de ferimento que está lá na minha mão, aí vou usar um mana e vou ganhar um marcador de mana vermelho ou preto. Como eu falei, lembra que eu falei que preto é bem difícil de conseguir? Então, olha que interessante. Eu posso descartar esse aqui, posso descartar um sangue que está ali na minha mão para ganhar uma mana, já para fortalecer aquele meu ataque. Muito interessante ela. Outra coisa que eu posso fazer é descartar uma carta qualquer para ganhar um marcador verde ou branco, tá? Então sempre que tiver a barrinha é ou. Então ela também faz isso. Não seria um efeito tão bom quanto a do sangue, pois o sangue atrapalha bastante quando está na mão. As duas últimas habilidades que ela tem aqui são, no caso, as habilidades de poder cooperativo e competitivo. Então quando tem a carinha branca, ela é cooperativa, quando ela tem a carinha preta, ela é competitiva. Então vamos ver o que ela faz aqui, ó. No caso do ritual de dor, que é essa aqui, uma vez por rodada, exceto em combate, não pode esquecer isso, eu posso jogar fora até 2 cartas de ferimento, ou seja, eu vou como se eu estivesse me curando. Eu vou jogar fora 2 ferimentos e eu vou colocar esta ficha de poder no centro do tabuleiro ali. Qualquer jogador pode devolver para mim, voltada para baixo, para jogar uma carta de ferimento de lado como se fosse 3. Então ela é muito parecida com o poder de cima dessa outra, porém a carta de quem utilizar ela vai valer 3 de lado. Então um sangue de lado valendo 3 novamente. Então imagina só que eu mesmo posso utilizar para descartar 2 sangue da minha mão e um terceiro sangue eu posso usar de lado para me dar ou ataque 3, ou bloqueio 3, ou influência 3, ou movimento 3. Então bem interessante isso aqui. Tá? Esse símbolo aqui significa que ela está disponível, que ela vai virar assim que voltar para minha mão. E essa aqui que só usa em jogos competitivos é o ritual de cura. Essa aqui uma vez por rodada, exceto em combate, eu vou virar essa ficha para jogar até 2 ferimentos da minha mão. Um deles eu vou dar para um jogador. Tá? Então vou dar para outro jogador para prejudicar ele. Em vez do meu baralho, em vez de eu jogar no baralho de ferimentos. Então olha que interessante, tá? Eu vou virar essa ficha para me curar. Então eu vou curar 2, só que um vou jogar fora, vai pro baralho de ferimentos, o outro eu vou colocar na mão de um adversário ali ou de alguém que eu quero prejudicar. E o pior é que não vai pro descarte dele, vai para a mão dele. Então ele vai ficar com sangue ali atrapalhando a mãozinha dele, que ele vai ter que descansar em algum momento. Tá? Então essas são as skills da Aritia. Ela é uma personagem que, se você gosta de utilizar magias, é com ela que você tem que jogar, pois ela é muito poderosa. Além disso, você vai levar muito sangue, mas vai poder utilizar esse sangue a seu favor, desde que você adquira as skills ali ao longo da partida. Beleza? Então aí, ó, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e fortalecer compartilhando com a galera aí que gosta dos jogos de tabuleiro, dos board games. E pessoal, também em breve estaremos gravando uma gameplay com a Aritia na próxima semana. Vou pegar aí uma das missões da caixa base para estar fazendo aí para vocês verem como ela se sai no campo de batalha. Vou confessar que não é a minha personagem preferida, otimizando as cartas, mas vou fazer o possível para fazer um jogo interessante para que vocês entendam como é que funciona tanto as suas cartas de habilidade quanto a otimização das suas skills nos combates e também utilizando as cartas de magia. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por acompanhar. Fique sempre com a gente e vem pra joga. Valeu!